Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. Bom, o nosso tema de hoje será as gonadotrophinas na sexualidade e reprodução. Bom, vocês podem estar se perguntando o que é uma gonadotrofina. Pessoal, gonadotrofinas são hormônios produzidos pelas gônadas, Ou seja, pelos órgãos sexuais masculinos e femininos. E nós vamos ver como que funciona agora na nossa aula. Bom, os hormônios, como vocês já sabem, eles são substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas. Essas glândulas, elas produzem essas secreções, os hormônios, que são lançados na corrente sanguínea. No nosso corpo, o conjunto dessas glândulas é chamado de sistema endócrino. Então, essas glândulas, elas são responsáveis por promover o estímulo a diversas funções do nosso corpo. Os hormônios, eles são essenciais, então, para o funcionamento do nosso corpo, atuam regulando a função de outras células. Diferentemente de outras substâncias, como, por exemplo, os neurotransmissores, que transmitem estímulos do nosso cérebro para partes específicas do nosso corpo, porém, esses neurotransmissores, eles são absorvidos de forma muito rápida, eles são capazes de manter a ação, por tempo mais prolongado. Apesar desses hormônios eles serem liberados pelo sangue e atingir uma quantidade muito grande de células, eles atuam apenas num tipo específico de célula. Então, cada hormônio vai atingir, ou seja, vai atuar, vai estimular apenas aquela célula específica, também chamada de célula-alvo. Isso significa que determinada célula ela só será estimulada ou inibida pela ação de um hormônio específico. Os hormônios eles servem para inibir também, eles não servem apenas para estimular. Bom, então na membrana de cada célula-alvo existe um receptor hormonal, ou seja, uma proteína capaz de se ligar a esse hormônio. E cada receptor só combina com um determinado hormônio, ou seja, existe nesse caso uma ligação específica. É como se fosse uma chave e uma fechadura. Para cada fechadura, existe uma chave específica. No caso, cada célula produz um receptor que vai se ligar apenas com aquele hormônio específico. Bom, nesse nosso caso, a gente está falando de hormônios sexuais, então são as gonadotrofinas. As gonadotrofinas, elas são divididas no hormônio FSH, ou seja, o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteizante. Esses hormônios eles são produzidos pela porção anterior da hipófise e regulam as atividades dos ovários e dos testículos. A porção anterior da hipófise é chamada de adenohipófise. Então, é lá na adenohipófise que serão produzidos as gonadotrofinas, ou seja, o hormônio FSH e o hormônio LH. Na mulher, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteizante participam do ciclo menstrual. No ciclo menstrual, haverá a formação do ovócito, e a produção dos hormônios estrogênio e progesterona. Esses dois hormônios, o estrogênio e a progesterona, eles preparam o útero para uma possível gravidez. Caso não haja a gravidez, esses ovócitos e esse endométrio, eles serão liberados pela menstruação. Na puberdade, o estrogênio, ele atua no surgimento de caracteres sexuais secundários, ou seja, na formação das mamas, por exemplo, na formação de alguns pelos, a mudança em certas partes do corpo que ficam mais afeminadas. Nos homens, eles ajudam, essas gonadotrofinas, elas agem diretamente nos testículos e elas ajudam na produção da testosterona. A testosterona, ela promove o desenvolvimento de características sexuais masculinas e a produção dos espermatozoides, Os hormônios sexuais masculinos, eles são chamados de andrógenos, e os femininos de estrógenos. Os hormônios andrógenos, eles são esteroides derivados do colesterol. Então, esses hormônios masculinos, eles são derivados do colesterol. Eles são mais conhecidos como testosterona.
esses hormônios, além de serem necessários para o desenvolvimento sexual, né, o desenvolvimento masculino, ele também estimula a maturação dos espermatozoides, certo? A produção desses hormônios, eles começam a partir da puberdade, né, fazendo com que também aconteça o surgimento de alguns caracteres sexuais secundários, como, por exemplo, o engrossamento da voz, a distribuição dos pelos, o aumento do tamanho do esqueleto, o estímulo ao crescimento, né, do tecido muscular e também o aumento dos órgãos sexuais. Como vocês podem ver na figura, esses são os testículos, essa é a anatomia de um testículo humano, né, que é composto pelo testículo, bolsa escrotal, o epidídimo, o cordão espermático, vasos sanguíneos e os canais deferentes. Na mulher, esses hormônios, né, o LH e o FSH, eles agem lá nos nossos ovários. E eles atuam de que forma? Produzindo o estrogênio, né, e a progesterona. O estrogênio ele ajuda no desenvolvimento das características sexuais e no aumento ou diminuição do endométrio. E a progesterona também ajuda no desenvolvimento das características sexuais e garante essa manutenção do endométrio, ou seja, é a progesterona que vai garantir se o endométrio ele vai continuar dentro do útero ou não. Na mulher, né, esses dois hormônios, o estrogênio e a progesterona, eles são chamados de estrógeno, né, ou também são conhecidos como estradiol. Eles estão relacionados com a preparação do útero para a reprodução e também a determinação de características sexuais, como, por exemplo, o crescimento das mamas, o alongamento da bacia e a deposição de gorduras em determinados locais. Bom, aqui é como que esses hormônios, né, as gonadotrofinas, elas atuam lá no ciclo menstrual. No começo do ciclo menstrual, é o seguinte, esses dois hormônios, né, o FSH e o LH, eles atuam de forma, eles são variáveis. A quantidade de um e a quantidade do outro, elas são variáveis. Então, quando existe uma concentração maior de FSH, ocorre uma determinada coisa, ocorre um aumento de uma determinada coisa, e quando existe o aumento do LH, ocorre outra coisa. Então, vamos lá, o que acontece durante o ciclo menstrual. No começo, bem lá no comecinho do ciclo menstrual, existe uma secreção maior do hormônio FSH e menor do hormônio LH. No começo, esse tipo de desequilíbrio, ele promove o crescimento dos folículos e a secreção do estrogênio. Em seguida, o estrogênio inibe a secreção do FSH e do LH, então ele faz com que pare de produzir, esse hormônio pare de ser secretado, lá em torno do 10º dia do ciclo menstrual, da ovulação. Depois, a adenohipófise, ela secreta em maior quantidade o LH, e esse LH vai promover a maturação dos folículos ovarianos. Depois, no processo de ovulação, que ocorre lá por volta do 14º dia, isso em um ciclo normal de 28 dias, esse LH ele conduz ao desenvolvimento do corpo lúteo, ou seja, o corpo amarelado, que secreta quantidades altas de progesterona e também quantidades de estrogênios. Esse amadurecimento do corpo lúteo nesse caso, ele está se formando, ele está amadurecendo o óvulo, né? O ovócito para se transformar em óvulo. Ok? Então, o estrogênio e a progesterona secretadas pelo corpo lúteo, que é o ovócito em amadurecimento, inibe novamente a adenohipófise, né, e a produção do FSH e do LH, e diminui as taxas, né, desses hormônios. E é nesse momento que a menstruação se inicia. Essa menstruação ela é provocada pelo súbito declínio da secreção do hormônio folículo estimulante e luteizante. Então, a menstruação ocorre
quando o estrogênio e a progesterona, elas inibem a produção do FSH e do LH e devido à queda abrupta, né, a queda brusca desses dois hormônios, acontece então a menstruação. Bom, nessa ocasião, né, na ocasião da menstruação, a adenohipófise que estava inibida pelo estrogênio e pela progesterona, começa a secretar outra vez grandes quantidades de FSH e assim se inicia um novo ciclo, inicia tudo de novo. Esse processo, ele é contínuo e existe durante toda a vida reprodutiva da mulher. Bom, aqui como vocês podem ver na imagem, são gráficos mostrando o que acontece, né, durante o período de ovulação. Nos ovários, o FSH inicia o amadurecimento das células foliculares e estimula a secreção do estrogênio, que vai prosseguir com o desenvolvimento do folículo, né? E em seguida o LH promove ainda mais a secreção de estrogênio induzido à ovulação, ajuda a romper o folículo e libera o ovócito primário. Então, lá no nosso ovário acontece o quê? Como vocês podem ver, a temperatura corporal ela se eleva um pouco, né? Existe o aumento do hormônio FSH e uma queda, né, do hormônio luteizante, e é nessa fase que acontece a ovulação. Como vocês podem ver, isso num ciclo de 28 dias. Bom, aqui como esses hormônios funcionam na puberdade. As meninas, elas costumam entrar na puberdade em torno de 12 a 15 anos, né? Então, nas mulheres acontece o quê? Um estirão de altura, né? As mulheres crescem rapidamente o corpo inteiro, os seios, eles aumentam, começa a aparecer pelos nas axilas e ao redor dos órgãos sexuais, os odores se tornam um pouco mais intensos e ocorre a primeira menstruação. Já nos meninos, a puberdade começa dos 13, pode ir até os 16 anos. Começa a aparecer espinhas e pelos no rosto, como barba, por exemplo. Existe uma alteração na voz, o tom da voz fica mais grave. Aumenta o pênis e os testículos e também ocorre esse crescimento como forma de estirão. A musculatura aumenta de forma muito rápida. Bom, no nosso Exercitando nós temos uma questão bem interessante. Um dos principais hormônios masculinos e também o mais conhecido é a testosterona. Essa substância que está relacionada, entre outras funções, com o aparecimento de caracteres sexuais secundários masculinos e com o desenvolvimento dos genitais, é produzida pela hipófise, hipotálamo, testículo, próstata ou tireoide. Bom, gente, a resposta correta é o testículo. A testosterona é um hormônio sexual masculino produzido pelo testículo. Nós temos também mais uma questão. Com o aumento da idade, os hormônios sexuais femininos tendem a diminuir sua produção. Normalmente, a partir dos 50 anos, os ciclos menstruais começam a apresentar irregularidades até desaparecerem por completo. Essa fase é chamada de menarca, menopausa, menstruação, ciclo menstrual ou nenhuma das alternativas. Bom, essa fase é chamada de menopausa. É a fase em que existe o encerramento da vida reprodutiva da mulher e, consequentemente, o fim dos ciclos menstruais. Agora que nós já abordamos o tema, treine em sua casa, procure realizar as atividades que serão propostas pelo seu professor e também acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada!